Romanos, capítulo 3, dos versículos 23 ao 26. Vamos tratar sobre alguns temas importantes do cristianismo. E esse tema nós vamos falar sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus e também sobre propiciação. Vamos entender um pouco sobre esses assuntos que são muito importantes. Versículo 23, 24, 25, 26 de Romanos 3. Diz assim a palavra do Senhor: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo, justificador daquele que tem a fé em Jesus. Bem, vamos analisar versículo por versículo, que cada um deles tem um significado bastante profundo, né? Paulo falava muitas coisas ao mesmo tempo, e claro que cada frase que ele falava tinha um significado bastante abrangente. Então nós vamos analisar cada significado aqui falado. Claro que se nós fôssemos pegar versículo por versículo aqui, dariam livros, né? Porque é muito abrangente, como eu estou falando, o que Paulo fala, e claro que esse vídeo não vai encerrar o assunto, nem muito menos dominar todo o assunto, até porque cada um pode ter uma visão diferente a respeito do que está sendo escrito aqui. Mas vamos analisar versículo por versículo. Versículo 23 diz o seguinte: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse todos pecaram, né, significa toda a humanidade, independentemente da época, né, do passado, presente e futuro, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso aí tem a ver com o pecado original, que foi cometido pelo Adão, certo? Adão e a Eva cometeram aquele erro lá no Jardim do Éden, claro que pelas Escrituras, aquela falha que eles cometeram, a desobediência a Deus, fez com que o pecado entrasse no mundo e, consequentemente, em toda a humanidade. De modo que todos já nascem com uma predisposição para pecar. Por mais que a pessoa seja inocente, ainda seja criança, ainda, digamos, seja um neném, que a gente sabe que uma criança é um ser inocente, mas coloca duas crianças juntas e coloca um chocalhinho na mão de uma e a outra deixa sem um chocalhinho. É claro que a outra vai querer pegar o chocalhinho da que está com o chocalho, né, pelas cores, né, e já vai surgir ali a inveja, né, já é um tipo de pecado. Então, nós já temos a predisposição para pecar. Desde a infância, isso vai aumentando gradualmente, né, vem a adolescência, vida adulta, velhice, isso aumenta gradativamente, né? Claro que à medida que a pessoa vai cometendo alguns pecados, umas mais do que as outras, né? Claro que existe gente que peca mais do que outras pessoas, mas todos nós, mesmo que não tenhamos um histórico de pecados, né, digamos assim, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você percebe numa passagem interessante onde Jesus ele livra uma mulher de ser apedrejada no Novo Testamento, né? Aquela velha passagem onde muita gente conhece a frase que diz que aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Interessante que na mesma passagem, dos mais velhos aos mais novos começam a jogar as pedras no chão. As pessoas vão desistindo de apedrejar aquela mulher porque vem à sua memória seus pecados. E o interessante é que começa dos mais velhos para os mais jovens, ou seja, os mais velhos que tinham uma consciência maior de seus pecados acumulados durante a vida, jogaram suas pedras primeiro. Os mais jovens foi caindo a ficha aos poucos, né? Os adolescentes e assim, a ficha foi caindo em cada um gradativamente, né? De acordo com a quantidade de pecados que tinha. Então, e mesmo que uma pessoa não tenha, digamos, um histórico de pecados, né, não tenha cometido nenhum pecado, embora o único ser que viveu sem pecado nesse mundo foi Jesus, né, a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado, né, então por isso ele era o sacrifício, digamos, realmente puro, o sacrifício perfeito que Deus utilizou para nos redimir, a gente vai falar um pouco ainda sobre isso. Jesus foi o único ser sem pecado e claro que
mesmo que alguém não tenha pecados assim acumulados ou não tenha praticado nenhuma coisa que possa, digamos, escandalizar as pessoas, sua vida seja, digamos, um livro aberto, é claro que essa pessoa ela já nasce com o pecado ali do Adão e da Eva, né? Porque se a gente peca até por pensamento, né? Imagina só quantos pecados as pessoas não cometem dia após dia e constantemente. Então, mesmo que a pessoa também nasça num berço cristão, né? Seja protegida ali, claro, que ouvindo a palavra de Deus constantemente, né, em meio a louvores, orando constantemente, mesmo que ela tenha um nascimento cristão, né, tenha toda uma família cristã e seja envolvida ali por uma bolha, né, de santidade, de consagração, e claro que isso é importante, claro que ela tem uma proteção espiritual maior, como alguém às vezes chama cobertura espiritual maior, mas isso não a retira desse grupo dos todos que pecaram, né? Porque ela também nasce com o pecado e ela precisa, né, arrepender-se dos seus pecados, né? E para isso é que tem um batismo nas águas, né? Onde mesmo o filho do cristão tem que se batizar nas águas, né? E o batismo nas águas, que era o batismo de João Batista, era um batismo de arrependimento, um sinal de arrependimento pelos seus pecados e reconhecimento de que Jesus é que poderia redimir dos seus pecados. Esse era e ainda é o principal símbolo, né, do adentrar das pessoas ao cristianismo, né? As pessoas elas se batizam, né, para poder demonstrar que estão nascendo de novo. Vamos analisar aqui, sim, e voltando também a respeito aí da questão do filho do crente, a Bíblia diz assim que o filho do crente é santo, né? Não está dizendo que o filho do crente é crente, né? Ele já é santo. O filho de um crente, ele já é santo. Significa que ele está ali em um convívio santo de Deus. Não significa que ele já nasça com a fé. A fé pode nascer nele ainda criança, ele pode dar glória a Deus logo de novo, pode ter alguma experiência até com o Espírito Santo, ser batizado pelo Espírito Santo ainda na infância, mas isso não significa que ele já nasceu, né, com a ficha da salvação na cabeça, né? Ele ainda tem, ele vai, claro, que ter uma vida inteira onde a consciência dele vai entender, né, a respeito da salvação, e claro que ele vai poder escolher se vai seguir a Cristo ou não. Então, por isso que é importante também o filho do crente ser criado também no Evangelho, né, e não se confiar apenas porque o pai gostava de Jesus, a mãe gostava de Jesus, o menino é obrigado a gostar de Jesus, que ele pode ser que ele se revolte em algum momento na vida. Claro que há uma dificuldade maior para ele, porque a gente sabe que por ter se criado num ambiente cristão, é claro que ele vai ter toda uma memória, né, de ver o pai orando, de escutar os louvores da infância, e tudo isso vai ficar vindo na sua cabeça, e claro que isso vai direcioná-lo melhor para um caminho bom. Mas não significa que o mesmo não precise se batizar nas águas, claro que o mesmo precisa sim demonstrar arrependimento, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, e aí quando vem a palavra graça, significa valor imerecido, onde nós não merecemos, pela redenção que há em Cristo Jesus. E redenção, que é redimir também, significa retirar de nós todo o pecado, nos livrar do pecado, né? E sendo uma vez redimidos do nosso pecado, porque esse pecado pesou sobre Jesus, Jesus assumiu o peso do nosso pecado e nos garantiu a redenção, o qual Deus propôs para propiciação, no versículo 25, já estou, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E aí tem a palavra aí, propiciação pela fé no seu sangue. Então essa propiciação, em algumas versões também tem a palavra expiação, que são palavras interligadas, são palavras relacionadas na Bíblia, né? A propiciação significa você propiciar, você oferecer um sacrifício para agradar um Deus, né? Então, no caso, se você quiser que Deus seja propício a você, você faz uma propiciação.
Era o que Israel fazia. Israel oferecia o cordeiro, né, para poder servir de propiciação pelo pecado do povo, né? Era uma oferta feita para que Deus se agradasse do povo. Afinal de contas, Deus não tem como se agradar de seres pecadores, já que Deus ele é santo. Então, se Deus é santo, claro que a ira de Deus é contra nós. E para poder aplacar essa ira de Deus, era necessário um sacrifício, né, em que houvesse uma propiciação, houvesse um pedido para que Deus nos fosse favorável. E essa propiciação, ela se consumou em Cristo Jesus. Jesus foi o sacrifício que Deus escolheu para poder aproximar a humanidade de si. Afinal de contas, não tinha como Deus, em sua santidade, né, estar diante do homem, ou o homem diante de Deus, sem que houvesse essa separação, houvesse um impedimento entre a presença de Deus, um Deus santo, e o homem pecador. Então, para isso, era necessário que houvesse uma propiciação e houvesse uma expiação. Né? Uma expiação significa você retirar a culpa, né, de alguma coisa e lançar a culpa sobre outra. Né? Expiação, existia o sacrifício expiatório, né? Existia esse termo lá em Israel, onde as pessoas pegavam, se não me engano, era o bode expiatório que se chamava, e lançava ele, feria ele, lançava ele pelo deserto, e aquele bode representava ali o sofrimento que as pessoas é que tinham que sofrer, né? Então ele estava levando ali o peso do pecado das pessoas e ele morria na sua jornada ao deserto. E Jesus ele chega a ser comparado também a esse sacrifício expiatório, na medida em que Jesus ele sofreu em nosso lugar, né, toda a ira de Deus. Existe aquela passagem quando Jesus está perto de seu sacrifício, de morrer, ele fala ao Senhor, ao Pai, né, no caso, ele diz a Deus que afaste dele esse cálice. Existe aquela passagem. Algumas pessoas acham que Jesus está com medo de morrer, mas na verdade não é o medo de morrer. Na verdade, Jesus estava sentindo ali o peso que seria suportar a ira de Deus em nosso lugar. O peso que seria sentir o abandono total de Deus, que esse abandono seria para a humanidade. Nós mereceríamos esse abandono de Deus de uma maneira total. Mas aí Jesus enfrentou tudo isso. Ele enfrentou tudo isso, não foi apenas a cruz. A gente sabe que muitas pessoas morreram na cruz no passado, a gente sabe que muitos cristãos morreram na cruz no passado, muitos judeus cristãos também morreram em cruzes no passado, e a maioria deles, quando iam morrer, eles iam felizes, morrer se agradando, porque chegou o fim da sua vida e iam se encontrar com o Senhor nos ares, né? Iam para o céu. Então alguns chegavam até morrer felizes. Aí você diz, como é que os servos vão morrer felizes, né? E o próprio Senhor desses servos morreu com medo. Mas na verdade Jesus não estava com medo. Jesus estava simplesmente sabendo, né, entendendo que aquele momento ali ele ia enfrentar a ira de Deus no nosso lugar, consumar essa ira de Deus sobre si mesmo. Então, quando Jesus fez isso, ele estava nos isentando, ele estava sendo um sacrifício expiatório, né? Ele estava sofrendo em nosso lugar para expiação dos nossos pecados, para que o peso que nós merecíamos, né, o inferno que nós merecíamos, tudo que ia nos destruir caísse sobre ele, né? E claro que Jesus ele venceu a morte, ele venceu o inferno, né? Porque ele era santo, então não tinha como a morte deter ele, não tinha como o inferno vencer ele. Ao terceiro dia ele ressuscitou, porque ele era um sacrifício perfeito. A gente sabe que os judeus eles sacrificam anualmente, né? Até hoje existem campanhas aí de pessoas querendo fazer com que os sacrifícios voltem, né? Caso numa hipótese muito difícil de acontecer, um templo ser reerguido, né? Que eles querem, mas o ato de sacrificar animais ali é um ato totalmente equívoco, porque Jesus, quando veio, esse sacrifício se consumou nele. Então Jesus foi o sacrifício pela humanidade, não somente pelos judeus, mas por toda a humanidade, né? E conseguiu espalhar esse ato de redenção para todos, né? Então aqui você observa no texto dizendo assim:
propôs a propiciação pela fé no seu sangue. Claro que essa salvação que é para toda a humanidade, ela só alcança ou nos alcança na medida em que cremos em Jesus. Como eu falei já no versículo de João 3,16, né, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então é necessário crer em Jesus. Né? A gente usa uma palavra muito interessante quando vai tratar das coisas de Deus, Jesus Cristo. Algumas pessoas não gostam muito de ouvir, porque todo mundo diz, todo mundo é filho de Deus. Realmente, todo mundo é criação de Deus. Né? Mas ser feito filho de Deus é necessário acreditar em Jesus, o Filho de Deus. É necessário acreditar na obra que ele fez por nós. É servi-lo, acreditar que ele é o caminho que leva a Deus, o único que faz intercessão entre o homem e Deus. É saber que Cristo Jesus é aquele que leva ao céu e não dividir essa glória dele com nenhum outro Deus, nenhum outro ser. Porque ele sim merece, né? Ele sim sofreu o peso da ira de Deus em nosso lugar. Né? As outras pessoas que morreram na cruz não estavam passando por isso, elas não estavam sofrendo em nosso lugar. Apesar de muita gente ter sofrido, mas ninguém estava completando a obra de Cristo, porque Jesus fez um sacrifício completo, certo? Então não há necessidade nem de sacrifício de animais e nem muito menos de pessoas, né? Porque Jesus já completou esse sacrifício para nos redimir dos nossos pecados e nos livrar da ira de Deus. Então, quando observamos aqui, então pela fé no seu sangue, né? Todo aquele que nele crê. Então tem que crer em Jesus para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. E aí mostra a questão da paciência de Deus, como Deus ele tem sido paciente com a humanidade, né? Como Deus ele já poderia ter destruído tudo, né? A gente sabe que durante o passado o mundo já foi destruído pelas águas no grande dilúvio. Nações foram destruídas, né, por causa da ira de Deus. E se Deus fosse observar a nossa humanidade, né, desde a época de Cristo até agora, quantas vezes o mundo já não mereceu ser destruído mais uma vez, mas Deus ele tem usado de paciência, afinal de contas muitos não conhecem a obra de Cristo Jesus, muitos ainda não sentiram a presença de Jesus, apesar de alguns dizer, mas Jesus não é onipresente. Uma coisa é ser onipresente, outra coisa é você ter um encontro com Jesus, outra coisa é você sentir ele tocar seu coração. Mas aí, para todo mundo tem um tempo, para todo mundo tem um momento. Claro que não é obrigado, né, ser no tempo de todo mundo. Há pessoas que às vezes sentem isso ainda na infância, outros sentem na adolescência, outros na vida adulta, outros às vezes perto até de partir, mas que sinta, né? que abra o seu coração para Jesus Cristo, que abra o seu coração para conversar com Deus, para falar com Jesus, para pedir ajuda, para ter esse Deus perto de si. Claro que o resto vai melhorando aos poucos. Claro que às vezes a gente, quando tem um encontro com Cristo, a gente às vezes não conhece muita coisa, né? A gente aceita Jesus e sabe que Jesus é bom, mas não entende muita coisa, né? Chega alguém e vai falar de essas palavras aqui, propiciação, redenção, expiação. Isso só vem abrir, às vezes, na cabeça da gente depois, né? Aos poucos, que a gente vai entendendo essas coisas. Mas a salvação já está ali, né? Como uma semente crescendo no nosso coração, né? E Deus vai regando ela aos poucos. Mas também o passar do tempo ou o conhecimento não nos faz mais salvos do que no dia em que nós deixamos Jesus tocar no nosso coração, de maneira alguma. Mas são coisas necessárias para que nós venhamos a compreender o que Jesus fez por nós, para que venhamos explicar para outras pessoas, para que elas entendam, né, que Jesus, diferente de todo outro Deus, né, os outros deuses fizeram milagres, fizeram tantas outras coisas, mas nenhum deles morreu pela humanidade, nenhum deles sofreu o peso da ira no lugar da humanidade, né? Nenhum deles se entregou a si mesmo. Então, quando a gente trata de Jesus Cristo, há essa diferença quilométrica. Aliás, acho que até uma diferença eterna entre qualquer coisa que possa se dizer Deus, né? Porque Jesus é o Filho de Deus e ele sim, né? Ele é
parte ali da Trindade. Depois eu explico essas coisas mais difíceis, né? Apesar de alguns termos terem sido criados posterior à igreja primitiva, mas não significa que o sentido desses termos possam ser retirado, né? A necessidade de alguns termos são importantes para que a gente entenda a obra que Jesus fez por nós. E aqui fala também sobre, para demonstração, versículo 26, repetindo mais uma vez, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Interessante, diz assim, para que ele seja justo, mas Deus não já é justo, né? A Bíblia diz que Deus é justo, mas tem gente que acha que Deus é injusto, né? Acha que Deus deveria, né, já nos colocar todo mundo no paraíso, já ser tudo bom. Tem gente que fica com raiva de Deus por causa de uma catástrofe, por causa de uma coisa ruim que aconteceu na sua família, ou na sua própria história, ou na história dos outros. Tem gente que vê um acidente aéreo, vê uma praga pelo mundo, vê uma guerra, vê isso, vê aquilo, e fica querendo, às vezes, culpar Deus ou achar que Deus, né, está ali fazendo aquilo, né? Esquece que existe o opositor a Deus, né? Um tal de diabo, né? Que faz essas coisas, né? Existem obras do diabo, né, nesse mundo, e ele, claro, veio para matar, roubar e destruir. Só que Jesus veio destruir as obras do diabo, né? Então nós temos que entender que o mal vem do mal, mas de Deus procede todo o bem. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a entender que Deus, sim, Deus é justo. E ele é tão justo que ele sabia que a humanidade não tinha como se justificar diante dele. Então ele sabia que era necessário um sacrifício perfeito, que foi o sacrifício de Jesus Cristo. E diz assim, para que ele seja justo, para que nós não venhamos dizer, eu não tive chance. Teve chance sim. A chance é Jesus. A chance na minha vida, na sua vida, é Jesus. Cabe a cada um de nós agarrar essa chance, né? E não soltar mais. Né? Cabe a cada um de nós aceitar essa chance. Né? E aqui diz o seguinte, e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Então Deus ele justifica aquele que crê no seu Filho Jesus Cristo. Né? Isso aí Deus ele vai fazer essa justificação. E essa justificação significa isentar-nos da culpa, para nos apresentarmos diante dele mesmo como filhos, né? Filhos adotados. Claro, Jesus é o Filho de Deus com F maiúsculo, nós somos filhos adotados, né? Somos irmãos de Jesus por adoção, né? E podemos também clamar Abba Pai. Abba significa Pai querido, né? Agora podemos chamar o nosso Deus de Pai através da obra que Jesus fez por nós. Então, fica aí todas essas explicações a respeito desse assunto, que é um assunto que é poucas vezes falado na Bíblia, mas ele é o assunto que abrange praticamente todo o sentido da palavra de Deus, né? Essa obra que Deus fez para que pudesse apresentar o homem diante dele mesmo, né? Para que a gente pudesse um dia contemplar a face de Deus, que a gente pudesse ter acesso à salvação, né? Digamos assim. E para ter esse acesso seria necessário, sim, termos um Deus que nos justificasse dos nossos erros através de um sacrifício do seu próprio Filho. Nós não poderíamos fazer obras que nos justificam, né? Não podemos ser justificados pelas obras, mas sim pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, que Deus te abençoe e até a próxima.